Não, não. Júnior? Começou agora. Ah, bom. Então agora a gente vai falar sério, botar gravata, paletó, né? Porque agora começou Bom, gente, então tá todo mundo bem, né? A Marli melhorou bastante. Jujuba tá quase encaminhado. O Júnior achou que tinha escapado, né? Vamos ver esse sábado aí, para confirmar, mas ele tem certeza que ele tá com Covid. É mesmo? Ô, Ju. A Graça, ela é campeã, vocês estão sabendo, né? Pois é. Quantas vezes foi, Graça, que você pegou? 5. 5? 5? Nossa, Graça. Falou, eu tô com Covid. Eu tô com Covid de novo. Ai, meu Deus, tô com Covid de novo. Eu falei, mas o que tá acontecendo nesse banco? Nossa. Não, mas da última vez deu negativo, lembra? Da última vez aí que na verdade é porque dessa última vez, nossa, mais de 50% das pessoas de lá do departamento que eu trabalho estavam afastadas. E eu com a garganta ruim, com dor de cabeça. Eu falei, o quê? Vou fazer o teste. Vou no Então, médico. confirmado mesmo foi 4. Não, confirmado 5. Essa última agora não. A 6ª vez foi fácil. É. Nossa. É porque durante a pandemia eu fiquei um tempo em casa, mas depois a gente voltou a trabalhar e a gente ia de metrô, voltava. E é uma de São Miguel, e eu ainda estava em São Miguel, então era uma pequena distância de São Miguel. A Graça ficou no escuro para vocês aí também, não? Ficou. Agora melhorou. Agora voltou. Acendeu. É uma lâmpada com temporizador, o negócio é computador. Ô, Graça, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você foi... A primeira vez que você pegou, aí você percebeu se nas outras vezes que você pegou, ela veio mais branda ou ou você sentiu a mesma coisa das primeiras vezes? É uma curiosidade, sabe? Olha, a primeira vez eu não tive... Assim, eu estava trabalhando e o meu marido voltou do trabalho e disse, tô com Covid. E eu falei, pronto. Aí ele falou assim, eu não tô sentindo cheiro, não tô sentindo gosto. E aí eu joguei um perfume na minha mão e não senti o cheiro. Eu joguei um que era aquele da Carolina Herrera, que é muito doce, não senti. Pronto, também tô. Aí a gente foi fazer o teste e os dois deu positivo. Mas o que eu tive mesmo foi cansaço, dor no corpo e diarreia, muita diarreia. Assim. Eu dei sorte. Essa foi a primeira vez, né? É, a primeira vez. A segunda vez eu não conseguia praticamente nem levantar a cama. A primeira vez a primeira vez foi mais a diarreia, mas na segunda vez eu não conseguia levantar. Tá. E daí as outras foi mais tranquilo. As outras ela não lembra, né? São tantas que até ela lembrar tudo que aconteceu em cada um. Mas as outras foram mais brandas do que a primeira e a segunda? É porque eu já tinha tomado algumas vacinas e as das últimas duas, da última eu já tinha tomado as 5 doses. E a médica falou que sim, a vacina ela é para você não ter os efeitos, né, assim, muito fortes, mas você pode pegar várias vezes esse negócio. Lógico. A vacina não evita de pegar o Covid, ela evita que a gente morra. E dessa última vez, mais que a metade do pessoal do meu departamento estava afastado por conta disso, e a gente não sabia. A gente achava que eles estavam em home office. O Marli sumiu. Pronto, voltei. Entendi. Caiu o celular na mão. Tá bom. A dona Inês também chegou no hospital bem mal, e ontem a gente a visitou, né? Comparado com o que ela estava quando chegou no hospital, ela está 0 quilômetro. Graças a Deus, né? Levantou da cama sozinha, não tinha ninguém para pegar o celular dela, ela foi lá no armário que o Júnior tinha colocado as coisas, levantou sozinha, foi lá e pegou o celular, ligou o celular e entrou no WhatsApp. E hoje mandou mensagem para ele, falou com ele no WhatsApp, danado. Ai, que bom, né? Ela é bem esperta para essas coisas, então... A próxima vez que a gente for lá, ela não vai estar no quarto. Cadê a dona Inês? Ela está lá no café, tô falando com os garçons. Mas é isso aí. Mas já estamos tudo melhorando. O Adalberto também
Dona Neuza e o Adalberto também estão com sorte de não pegar, né, esse troço aí, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Neuza não pegou, não, né, Adalberto? Não, seria muito complicado. Ela tem problema pulmonar e cardíaco, né? Mas ela tomou as vacinas? Ela tomou as 4 e a da gripe, mas essa bivalente ela não foi. Por que não, Gru? Precisa tomar, viu? Tá muito Leva- bem ali. Ela estava com outros problemas, não dava para sair de casa. Ah, Então, Tá. Hélio, mas o pessoal, Tá. esses postos de saúde aí, eles vão em casa, não vão? Eu ouvi Porque- dizer que tem uns caras aí que você chama, avisa que a pessoa está com outro problema, ela vai até em casa vacinar. Não sei se o Adalberto chegou a ver isso aí. Então, Não. os médicos vão na casa da minha mãe para ver como ela tá. E a última dose que a minha mãe tomou, ela tomou em casa. Eu também ouvi falar Pô. assim. Eu vou até pedir para minha irmã dar uma olhadinha lá. A minha irmã É. mora a 100 metros do posto de saúde que a minha mãe vai. Então é fácil de ir lá ver. Na segunda-feira eu vou pedir para ela fazer isso. Porque como ela já é bem idosa, é arriscado para ela sair para ficar indo pro posto. Então, o médico pode ir até lá, que é menos, né, eu acho. Eu sei que eu peguei com mais ou menos 20 dias depois que eu tomei a bivalente. Eu acho que se eu não tivesse tomado essa bivalente, eu tinha me lascado, porque, olha, a primeira noite foi forte, assim, o meu nariz parecia uma torneira aberta. Nunca vi um negócio daquele. Não parava. Gastei um rolo de papel higiênico a noite inteira, não dormi. Aí melhorou na noite seguinte, aí começou a garganta. Não consegui engolir de jeito nenhum, sem dor. Dor mesmo, mas doía o negócio. Sabe quando você engole assim? Dá vontade de gritar, mas não dá nem para gritar, né? Porque você tá com a boca... Aí, depois de uns 2 dias, eu fui no hospital, no mesmo hospital que eu levei a Marli. Aí me deram uma injeção lá na veia, lá cheia de bagulho. Saí de lá doidão. Eu falei agora que a Graça não tava, viu, Graça, no começo. Eu não sei se eu tô melhor ou eu tô drogado, mas acho que são as duas coisas, tá? Eu tomei Mas umas ele- coisas aí que eu vou falar. A sensação, ela só vai diminuir, assim, mais um pouquinho mais mesmo, assim, depois. Mas uma droga é legal, porque você dormir, né? Eu tava 2 noites sem dormir. Primeiro, Eita. agora melhorou, né? Mas aqui já tava ficando escuro aqui, ó. Fazia uns Nossa. 20 anos que eu não tinha olheira. Tá doido? É. Parece um zumbi. Inclusive, se continuasse daquele jeito, ia desaparecer, né? Porque se ele não dorme, não come direito. Pra pessoa- comer mesmo, é ruim mesmo pra comer. Do jeito que eu sou magro, eu não duro uma semana. É. O Adalberto aguenta 1 mês, 2 meses desse jeito, mas eu não. Né, Adalberto? Tem reserva. Como a Miriam disse, tem reserva. É urso, né? Adalberto, eu pensei, mas eu não falei, tá vendo? Eu até fui gentil com você. Obrigado, viu, Graça? Agora eu sei que você chama a Graça, viu? Mas então, nós estamos fazendo essa live aqui para isso mesmo, viu, gente? Para a gente se encontrar, porque eu sei que vocês ficaram tudo preocupados, né? A gente está sempre ajudando a família, né? As reuniões que a gente faz, né? Na Casa Espírita, hoje, por exemplo, eu tenho certeza que a Sônia não está aqui, porque ela, não sei se vocês todos sabem, né? A Marli talvez não saiba, que a Sônia teve um problema no dente. Eu tô sabendo, ela mandou mensagem pra mim. Que ela tem lá, que ela dormiu sem aquele equipamento lá e trincou a raiz do dente. Nossa Senhora. Também já tem acho que 2 noites que ela não dorme de dores assim absurdas. Né? E aí, nosso pequeno grupo mais atuante, né? É sempre entre meia dúzia até 10 pessoas, né? E isso é importante, né? Porque essa semana é uma semana muito importante para os tratamentos aqui no planeta, viu? Porque a Semana Santa, para nós, né, por exemplo, para espírita, geralmente, no meu caso, a época mais bacana, que a gente pensa mais em Jesus, é Natal, né? Mas na igreja romana, na igreja católica, a semana mais importante é a Semana Santa, né? Desde o de Ramos, né? Desde o domingo passado, né? Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, né? E depois vem essas datas aí que são, é claro, né?
as datas, em termos de fim de ano, pelo menos, não bate, mas ele está marcado aí com solstício de inverno, e solstício de não sei do que, a lua. E é por isso que a gente tem um monte de coisa vinculada a outra, né, no calendário. O calendário foi feito pela Igreja Católica, né? O calendário que nós usamos, que era, se não me engano, era o Juliano, né, por causa do Júlio César, depois ele foi substituído pelo Gregório. Nós usamos o calendário gregoriano, que é de um Papa, né, Papa Gregório. O Edson apareceu, quer dizer, o Edson apareceu, mas não apareceu, ele está com a câmera desligada, eu acho. Tá com a câmera e com o microfone. Ele está na escola. Ah, não, ele está em casa. Edson. Fala, Edson. Oi, Cheguei Edson. agora. Oi, boa noite. Tá Boa bom? noite. Cheguei agora. Tá bom, tá ótimo. Correria. Chegou do serviço? Desculpa. Que aquela mudança lá, eu tô numa correria danada, rapaz. Ah, tá. Mas você não mudou ainda, não, né? Oi? Não mudou, não, né, da empresa? Não, eu vou mudar semana que vem. Tá certo. Você tá bem? Tá bom. Nós estamos falando Olha. dessa semana importante para todo mundo, né? Mas principalmente para a Igreja Católica. E nós, espíritas, a gente não costuma, quer dizer, tem exceções, né? Claro, mas a gente não costuma entender muito o que acontece com essa situação, a não ser aqueles espíritas que antes de serem espíritas participavam de uma família católica, com aquelas tradições, né, que seguem as coisas da igreja, vão sempre nas cerimônias, nas missas, né? Então, o nosso calendário gregoriano, eu estava dizendo, ele segue ali umas coisas todas da igreja, né? Tanto que na quinta-feira, que eu perguntei para o pessoal no grupo, o que aconteceu na quinta-feira santa, ninguém respondeu, né? Eu achava que pelo menos a Santa Miriam responderia, porque tem a ver com santa, né? Com santo e tudo. Vocês sabem o que aconteceu? Por que chama de quinta-feira santa, não? Não. Mais algum? Mais alguém? Não, Porque é o seguinte, não posso nem dar. a Semana Santa ela começa no domingo, tá? No domingo passado, quando Jesus entra em Jerusalém e ele pede aos discípulos dele que vão até não sei que local, que eles iam encontrar lá um jumento, uma jumenta com um jumentinho. E aí ele entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Isso tudo é para cumprir as profecias. As profecias do Velho Testamento, evidentemente, diziam sobre a vinda do Messias. E a profecia, principalmente de Isaías, se você lê a profecia de Isaías, você não acredita, né? Porque tudo aconteceu igual. Tanto que os judeus, os fariseus, acharam que Jesus era um falso profeta, porque ele estava copiando as escrituras. Imagine. Quer dizer que eu vou copiar a escritura e me matar, né? Vou passar pelo Calvário, vou ser crucificado para fingir que sou o Messias que ia chegar, né? Então é um negócio muito louco, né? E com essa história, nós tivemos uma questão que eu não sei se vocês se lembram aí, ou sabem, que dia que foi a Santa Ceia. Deve ter sido na quinta, não é? Adalberto, eu tenho certeza que ele sabe. Foi na quarta. Foi na quarta? Foi na quarta ou foi na quinta? Foi na quarta, porque na quinta, ao meio-dia, Jesus morreu. Na quinta ao meio-dia ou na sexta? Na quinta. Jesus morreu na sexta ou na quinta? Na quinta. Porque a sexta é sexta-feira da paixão, quando Jesus morre, né? Mas ele não reencarnou, ele não ressuscitou 3 dias depois? Mas você conta sexta, sábado e domingo. Então. Eu morro hoje e daqui 3 dias eu ressuscito. Esse templo se reerguerá. A Santa Ceia acho que foi na quinta. A Santa Ceia, junto lá com a Santa Ceia, foi o dia que ele se despediu dos apóstolos e, inclusive, falou para Judas: o que você tem que fazer, vai e faça. Né? E no dia da Santa Ceia, ele faz um ato ali que ficou muito conhecido, talvez, né,
para muitos, né? Não para todos, como o maior ato de caridade e humildade já visto na Terra. Vocês sabem qual foi? Que ele lavou os pés do pessoal? Eles queriam lavar os pés dele e ele falou que não, eu lavo os pés de você, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. É. Um negócio impressionante, né? E ele lavou o pé de todos os apóstolos que estavam ali. E aí isso foi na Quinta-feira Santa. Na sexta-feira foi a Sexta-feira da Paixão, né? E na verdade ele, pelo que eu me lembro aqui, ele foi preso na quinta-feira. Na própria quinta-feira que aconteceu tudo isso aí, eles saíram depois, né? E os romanos, os fariseus, né? Chegaram lá com a guarda romana, pretorianos e a guarda dos fariseus, né? Do templo. E prenderam Jesus. E foi quando Jesus consertou a orelha do camarada lá, né? Vocês lembram disso? Sim. Em Getsemane. O Pedro cortou a orelha. O Pedro saca da espada e corta a orelha de um... Eu não sei se ele é pretoriano, se é de Roma ou era um guarda do templo. Mas, de qualquer maneira, ali tinha bastante ensinamento também que a gente vai lembrar, né? Que ele fala assim, quem vive pela espada morrerá. Então, guarda a sua espada. E ele conserta a orelha do pretoriano. Então, imagina o tamanho desse espírito, né? Ele passa a mão na orelha do cara assim e emenda a orelha dele. O que vocês acham que ele fez ali? Porque tudo é lei natural, não esquece, né? Consertar a orelha do camarada é tido como um milagre, né? Mas é tudo lei natural. E tem um monte de lei natural que a gente não conhece ainda hoje. Milhões. E na época a gente conhecia muito menos, né? Então tudo impressionava. E tudo era milagre. E o que vocês acham que ele fez ali de lei natural para consertar a orelha do camarada? Trocou os princípios inteligentes. Ele consertou o princípio inteligente do corpo de carne do cara e do perispírito. Por isso que a gente falou também sobre ele andar sobre as águas, movimentar os peixes, para o pessoal jogar a rede no lugar certo, aquelas coisas todas lá. E aí, por que tem a Páscoa? Vocês sabem? Qual Páscoa? Do judeu ou do cristão? Então, nós estamos comemorando a Páscoa, né? Daí nós O comemoramos a Renascimento. Páscoa. Fala, Miriam. O Renascimento. Nós comemoramos a Páscoa por causa da ressurreição, né? Do renascimento de Jesus, né? Mas a gente comemora a Páscoa e ela também advém, né? Essa comemoração, ela já existia antes. A Páscoa já existia antes. A igreja, né? Os cristãos pegaram a data já bastante enraizada, por assim dizer, né? No mundo, naquela época, e aproveitaram aquela Páscoa que já existia para comemorar o renascimento de Jesus, a ressurreição. Aí, a Páscoa que já existia, vocês sabem de onde veio, né? Que era a passagem do povo judeu pelo rio. Fugindo para o êxodo, né? Fazendo o êxodo. É o seguinte, a Páscoa, ela já existia, né? Há muito tempo antes de Jesus, e tem uma situação interessante, várias, né? Situações interessantes. Vocês se lembram do êxodo e como ele ocorreu? Foi mais ou menos assim. Moisés foi orientado por Jesus a fazer algumas coisas para que aquele povo fosse libertado. Existia, evidentemente, todo um simbolismo para fixar a religião, a crença num Deus único. Imagine só na época, né? Imagine vocês. Um povo que acredita em um Deus único é libertado por ordem desse Deus único contra centenas de deuses egípcios. Olha que interessante.
E os deuses egípcios eram deuses extremamente poderosos que colocaram os egípcios como o povo mais poderoso do mundo na época. Então, você imagina um povo escravo derrotar o povo mais importante e poderoso do planeta, que tinha Deus até para a fertilidade da terra e do ser humano. Né? Deus para a guerra, Deus para isso, Deus para aquilo, e o conhecimento espiritual que os egípcios tinham. Então, olha a importância disso. Né? E Jesus orientou Moisés a receber informações sobre um monte de evento que culminou com as pragas, que nada mais eram do que o seguinte: todo mundo sabia, pelo menos Moisés, né, orientado por Jesus, sabia que o faraó não ia abrir mão daquele monte de gente como escravo. Então tinha vários eventos que ele ia utilizar como forma de dizer o seguinte: se você se negar a libertar o meu povo, seria então uma mensagem do Deus, né? De Deus único, o Deus hebreu, né? Se você se negar a libertar o meu povo, várias coisas podem acontecer de ruim para o seu povo também. Né? Então foram quantas pragas? Eu nem lembro mais. Não sei se são 7, se são 10. Quantas são? Quantas pragas? Não sei. São 7 ou são 10? São 10. Liga o microfone aí, Júnior. Oh. Quantas pragas são lá? São 10. As 10 pragas do Egito. As 10 pragas. Eu vou aprender a colocar na tela para vocês verem as coisas que eu pesquiso aqui enquanto a gente conversa, tá? Ó, é que tem uma sequência, né? Então, é assim, ó. As águas se tornaram sangue, depois teve infestação de rã, piolho e mosca, peste no gado, úlcera nas pessoas, chuva de pedra, infestação de gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos. São 10 pragas. Essas 10 pragas, elas têm uma sequência. E, naturalmente, Moisés, mais do que ninguém, sabia que o faraó não ia ceder. E que essas 10 pragas, assim, faladas como pragas, né? Elas tinham uma sequência natural. Mas uma sequência natural desconhecida daquele povo. Essa sequência, ela era oriunda de um evento natural. Tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre Atlântida, né? Sim. A terra perdida lá, não sei o quê. Atlântida, não sei se vocês sabem, mas ela existiu, né? Ela existiu e ela foi coberta pelo mar quando houve uma erupção muito, muito forte naquela região toda lá, perto ali no oceano, perto daquela parte ali onde estava o povo hebreu, os egípcios, num caminho voltando para Canaã. Você sabe o nome desse evento aí, não? Eu não. Foi a erupção do Santorini, um vulcão que botou Atlântida abaixo do mar. E quando você tem esses eventos, por exemplo, uma erupção vulcânica, nós já comentamos aqui algumas vezes, você mexe com a crosta terrestre, tá? Essas erupções, elas são assim extremamente violentas. Centenas, às vezes milhares de vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. E isso mexe com a crosta terrestre, inclusive no mar. Então você imagina que a crosta terrestre, ela tem as placas chamadas, se eu não me engano, vocês me corrijam, viu? As placas tectônicas. E elas se encaixam, tá? Assim, ó, por exemplo. Tá? Uma placa vem por cima da outra e ela se movimenta devagarinho, bem lentamente. Depois de milhares de anos, essas partes que se encostam, na verdade, elas não eram assim, né? Elas eram toda uma planície.
Tanto que há milhares, milhões de anos atrás, existia uma tal de Pangeia. Então, o mapa da Terra não era do jeito que é hoje. Tudo separado, com um monte de oceano. Era um monte de terra, por exemplo, num lugar muito maior. E com essa movimentação das placas tectônicas, com essas erupções, com esses maremotos, essas planícies foram se separando e formando continentes. Isso demorou milhões de anos, tá, gente? Acontece que cada evento desse, ele é realmente assim como se fosse um... vocês lembram do evento que tem aí provas, né, de que extinguiu os dinossauros? Foi um meteoro que caiu no planeta e os dinossauros, eles não foram extintos por causa da explosão do meteoro. Eles foram extintos porque a explosão do meteoro levantou uma poeira tão densa em volta da Terra que a Terra ficou encoberta e não passava a luz do Sol. E congelou. Veio a Era do Gelo e matou os dinossauros. Tá? Nessa época do Santorini, houve uma movimentação da placa tectônica. Tá? Ela se movimentou. E quando ela se movimenta, uma parte abaixa, a outra sobe, e depois elas vão se ajustar. Então você imagina aqui no mar, lá no oceano, a parte de cima da minha mão aqui está cheia de água, tá? Imagina isso aqui, ó. Quando essa parte abaixa, vai entrar água aqui nesse vão, ó. Tá certo? Beleza? Vai entrar água aqui. Não tinha água aqui, nesse vão aqui. Daqui para baixo era tudo o planeta, a crosta terrestre para baixo. E o oceano da minha mão para cima. Quando a placa se movimenta, entra água. Quando essa água entra, a maioria das vezes, o oceano recua nas praias. Vocês já viram como acontece um tsunami? A maioria das vezes o tsunami, quando é ocasionado por uma movimentação de placa tectônica, o oceano recua. De tal forma que muita gente acaba confundindo, não sei porquê, porque o movimento é muito radical, né? Mas eles confundem com maré baixa e vão pegar conchinhas que não estavam acessíveis, né? Porque o mar recua muito. E nessa de ir lá pegar as conchinhas, eles se lascam todos, porque o oceano que desceu aqui, como eu falei para vocês, ó, essa placa vai se ajustar de novo. Mesmo que ela não se ajuste de volta ao mesmo lugar, ela vai se ajustar. E a água que estava lá embaixo, que entrou, vai subir de volta. Quando ela sobe de volta, o oceano faz um movimento assim, ó, na vertical. E cria ondas. Ondas impressionantes. Que tem um nome típico, né? De tsunami. Então, antes do tsunami chegar, geralmente, a praia fica bem longa, né? Ela vai lá para o fundo, o mar recua. E essa história toda da Páscoa tem a ver com o Êxodo. Porque quando veio a 10ª praga, Moisés falou para o povo judeu, para o povo hebreu, desculpa, não tinha judeu ainda. Vocês lembram disso? Matar os cordeiros, pegar o sangue deles e passar no batente das portas, nas portas das casas. Vocês lembram disso? E aí, isso ia evitar com que os hebreus também morrerem. Só que os egípcios tinham um ritual e os hebreus tinham alguns rituais. Qual foi o ritual mais importante nessa situação que fez com que os hebreus não morressem com aquela mesma fumaça venenosa, como conta na Bíblia, né? Como se fosse uma névoa do capeta que matou como é que é o nome? Os primogênitos dos egípcios. Vocês sabem o que aconteceu ali, não? Não. Por que os primogênitos, ou por que os hebreus não morreram? Não. Porque é o seguinte, o Moisés não falou só para eles passarem o sangue do cordeiro na porta. Ele falou mais alguma coisa para eles fazerem. Vocês se lembram? Façam um banquete. Porque nessa noite nosso povo vai ser libertado. Vocês se lembram disso? Por isso que na Páscoa, os dias que antecedem a Páscoa, né, depois
depois desse evento aí, depois de centenas de anos, existe a ceia da Páscoa. Então você comemora o êxodo fazendo ceia. E a gente pegou essa situação. Acontece que o Santorini, quando fez a erupção, ele também mexeu no leito de lagos e de rios que liberta, isso é ciência, tá? Tem aí vários acontecidos. O Júnior deve lembrar qual que foi a ilha que aconteceu em 1986, eu não lembro o nome aí. Foi o Lago Nyos, em Camarões, na África. Na Ilha de Camarões, né? É. E acontece o seguinte, nos lagos e rios, tem uma camada lá no fundo que tem eu não vou lembrar o nome desse veneno, tá? Quando ele é sacudido embaixo, ele se transforma, ele vem à tona, como se fosse um óxido de ferro, né, Júnior? É um negócio ferroso, né? Ele vem à tona, se mistura com a água e produz um gás em contato com o ar. Esse gás, ele se torna uma neblina, uma névoa, que anda rasteira perto do chão. Nesse evento que o Júnior lembrou o nome aí, em Camarões, as pessoas que estavam deitadas, são pessoas muito pobres, tá? As pessoas que estavam deitadas e os animais, todos que estavam perto do solo, morreram por essa toxina. Morreu tudo. As poucas pessoas que sobreviveram estavam ou em pé ou em algum cômodo, em um nível acima. Não que fosse um sobrado, tá? Uma casa que tem uma parte perto do terreno, perto no nível do rio ou do lago, e um outro em cima do barranco ali que tinha mais alguma coisa. Essa névoa venenosa é a mesma névoa que matou os filhos dos egípcios na época do Êxodo. Deixa eu ver o que está acontecendo. 10 minutos. Você sabe por que os filhos dos egípcios morreram e os hebreus não? Porque Moisés pediu para eles fazerem banquetes. E estando fazendo banquetes, ninguém se estava deitado no chão. Então por que só os primogênitos dos egípcios morreram? Porque os egípcios, na época, os primogênitos, ou seja, aqueles mais importantes da terra, da casa, do palácio, dos egípcios, de todos os egípcios, eles dormiam no chão, perto, no andar do térreo. Era um privilégio, porque eles ficavam mais perto da comida, eles eram servidos primeiro, depois eram servidos os andares de cima. Então, os primogênitos dormiam no térreo, perto do chão. E os primogênitos que não estavam banqueteando, nem as famílias dos egípcios estavam banqueteando, todos que estavam perto do solo, deitados no solo, morreram com a mesma toxina que matou o povo de Camarões. Então, tem um monte de situação curiosa no Velho Testamento. Mas a gente também, né, tem tanta coisa para ver, né? A gente não fica preocupado com essas coisas. Eu, como sou um cara muito curioso, eu comecei a estudar e aí começamos a descobrir, eu, o Júnior, o Adalberto também assistiu, leu sobre isso, começamos a procurar na internet sobre essas coisas. E eu descobri não, né? Eu encontrei também que quando todo mundo acredita que o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, não é verdade? É impossível atravessar o Mar Vermelho. Não tem como atravessar o Mar Vermelho. Aquilo é lógico, né? Que é uma coisa. Mas peraí, se eles não atravessaram o Mar Vermelho, como é que eles foram parar em Canaã? Realmente eles atravessaram o mar, mas era um mar de junco. Sabe quando você fala assim, ó? Nossa, o congestionamento estava tão grande que era como se fosse um mar de automóveis congestionado. Nesse sentido, era um mar de juncos. Era um lago imenso, gigantesco, cheio de junco, porque quando houve esse recuo das praias e das águas, esvaziou esse lago e eles atravessaram por esse lago chamado Mar de Junco. E acreditem ou não, se você falar isso para algumas religiões cristãs, Adalberto está acordado? Tô, lógico. Adalberto parece que está vidrado no teto ali. Estou vendo uma mulher andando pela varanda. E acreditem ou não,
Se você falar isso para um evangélico, ele não vai nunca concordar com você, então a gente não fala. Se você falar isso para um católico, ele também não vai concordar. Ele acredita que a Bíblia é sagrada e que foi escrita por Deus. Mas é na Bíblia que está escrito que eles atravessaram no mar de juncos. Tem até um nome. Deixa eu ver como é o nome. Ian Suf. Ian Suf é mar de juncos. Então, na Bíblia está escrito o local que eles atravessaram. E transformaram em Mar Vermelho, como se eles tivessem atravessado o oceano. Bom, essas curiosidades aí são bacanas, pelo menos para mim. E é legal a gente saber por que nós temos a Páscoa, né? E a gente começou a fazer banquete de Páscoa lá no Êxodo. Depois a gente adotou isso com o banquete de Páscoa que Jesus fez com os apóstolos, tá? E aí a história no Novo Testamento é mais fácil, né, de lembrar, porque a gente já assistiu tanto filme, já falou tanto sobre isso. Mas tudo tem uma história, viu? Por isso que é importante a gente saber do Velho Testamento, porque a gente pensa assim, mas como é que nós chegamos até ali, em Jesus? Foi assim, nós chegamos até ali passando por tudo isso aí. Tá? As 10 pragas do Êxodo foram sequências naturais da erupção do Santorini. É um negócio incrível. Se você olhar lá, como foi o primeiro, depois o segundo, depois não sei o quê, você vai ver que primeiro o rio ficou vermelho, que é aquele dióxido de ferro, se eu não me engano, que sobe e cria toxina e mata os peixes. Evidentemente, os peixes morrem porque não tem água, não tem ar na água. As rãs e sapos saem da água porque não tem oxigênio. Tá? E aí vem um monte de mosca. Então tem as rãs, depois tem as moscas, porque os bichos morrem por causa da asfixia. E as moscas que vão nos animais criam doença quando picam os homens e criam aquelas furúnculos, aquelas coisas horrorosas que estão na Bíblia. Tudo uma sequência bacana aí. Eu vou mandar para vocês um link do documentário do camarada lá. Como é que é o nome do camarada lá, Júnior? James Cameron. O James Camarão. Parece até que ele é da ilha, né? Porque ele falou também da Ilha dos Camarões lá. O James Cameron, tá? Vocês vão ficar impressionados. Tá bom, gente? Então estamos aí. Tá chegando no finzinho. Tem 3 minutos, eu acho. Talvez até menos. Vocês estão bem? Tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei ver vocês. Nós estamos bem, tá bom? Da mesma forma. Até segunda-feira nós vamos estar trincando. Eu também já tenho que encerrar, porque minha voz está começando a ficar esquisita. Tá bom? Um beijo, Miriam. Beijo, Adalberto. Tchau, gente. Tchau, Tchau, Miriam. Tchau, Marinho. Tchau, Miriam. Tchau, boa Tchau, noite. Tchau, Marinho. Tchau, Edson. Tchau, Graça. Tchau, Tchau, Graciado, Miriam. Obrigado, gente. Feliz Páscoa para vocês. Meu, tchau, Família. Tudo de bom, boa Páscoa. Eu vou mandar meu endereço no grupo lá para vocês mandarem ovo de Páscoa, tá? Tá Tá bom. bom. Boa Páscoa para todo mundo. E mandar o meu também. Tchau, Santa. Tchau. Tchau. Deus. Tchau. Tô desligando por aqui, pessoal.